Pessoal, bora lá? Vamos? Vamos começar? Ora. Sim, bora! Vamos então para a nossa quinta, né, gente? Quinta reunião. Sexta. Quinta É reunião. quinta? Quinta é a quinta. Quinta, Né? quinta, tá certo. Perdi a conta. Eu anunciei como quinta. Não, é Não, quinta, é tá quinta certo, tá mesmo. certo. É quinta. Tá É. certo. Pois é. E hoje a gente pensou em Desculpa. fazer de uma outra forma, um raciocínio meio mesa redonda, tá? Então, eu, Felipe e Greg, a gente vai começar a jogar bola aqui, e aí venham, venham todo mundo de Bárbara, Luiz, Selby, Selby, tudo bem? Felipe, tem duas Bárbaras, né? Bárbara Carvalho e Bárbara Dias, e é isso, né? E aí a gente começa a discutir. O tema proposto por Felipe é smartphone, bênção ou maldição para usar em relação ao parque temático, gente. Aí a gente também, né, Felipe? A gente não limitou qual é esse raciocínio. Para programar as coisas antes, vai pesquisar, para usar dentro e Exatamente. dentro do parque. E aí, eu hoje à tarde falei, pô, vamos fazer o seguinte, para começar esse jogo, Felipe, Greg, a gente escolhe um item que a gente ache positivo, que vale a pena, e outro que a gente acha que definitivamente não, até brinquei, que dá vontade de pegar o smartphone dentro de um parque temático e tacar nas profundezas do mar e não mais pegar, né? Aí, essa é a proposta. Nós três a gente vai começar a conversar aqui e depois só venham, que a gente é facinho. Tá legal? Felipe, você que deu a ideia, quer começar? Posso começar, posso começar. Bora Vou lá. lançar aqui já, então. Tá. Começar positivo? Começar do... Começar o astral, né? Vai. Começar do astral? Bom, o que eu listei aqui? Para tentar sair do óbvio, né? Não falar, te permite ver fila, te permite organizar, ver mapa, não. O que eu gosto é quando o Imagineering, né? Falando de Imagineering, que é uma das coisas que a gente mais gosta de discutir aqui, usa o smartphone de uma forma que ele complementa a experiência do parque, da área, de uma atração. E a gente tem algumas poucas coisas que realmente está acontecendo hoje que faz nesse estilo que parece ser realmente interessante. Então, por exemplo, Galaxy Z. Galaxy Z, quando abriu, ela veio com toda uma modificação no aplicativo lá, no Disney Play App, que hoje está tudo dentro do My Disney Experience, que nem sei se chama mais Disney Experience, acho que até mudou já de nome. Mas quando você estava dentro da Galaxy Z, ele se transformava num tablet próprio, num pad com a cara de Star Wars. Ele tinha diversos joguinhos, algumas coisas interessantes assim que, se você tivesse saco, paciência para realmente ir lá e brincando, você podia pegar missões, você podia fazer alguns desafios, você podia caçar QR codes que tinha na área para colecionar coisas assim. Era interessante para te aprofundar no storytelling da área. Se você tivesse afim mais mesmo de realmente ir a fundo no storytelling da área, você descobriu o nome dos personagens, as ligações entre eles, você ia saber que a Oga é realmente a que manda todo na área lá, que quem deve dinheiro para ela não entra mais, e que ela tá brigada com o cara que está lá do outro lado, que não sei o quê. Então você começa a ouvir esses nomes desses personagens que rondam a área. Nem todos eles têm uma personificação, eles têm um animatrônico, alguma personagem que você pode fisicamente ver, como por exemplo o Doc on Dark, que está lá dentro da loja de antiguidades, lá, aquela na loja de produtos. Então, ela funciona muito legal se você está afim de mergulhar. Eu achei que ela foi mal divulgado, mal aproveitado, talvez, mas assim, para quem estava afim de cair de cabeça mesmo, eu falei, não, vamos aproveitar, vou conhecer a história. É um ótimo jeito de você dar um passo a mais. Para quem gosta mesmo de entrar no storytelling que os parques têm a oferecer, é uma ferramenta excelente para os Imagineers usar como um complemento, como algo a mais, tá? Diga lá, Bruno. Pois é, e aí, gente, posso, Felipe? Para Tranquilo? ver. E, de novo, nessa pegada de o que o Felipe está falando, eu acho legal também, tá? Mas até imaginando, e acho que é o objetivo nosso, o prazer de estar conversando aqui, passa por o que eu vou falar agora, né? Imaginar como poderia ser melhor, né? Uhum. Felipe, aí você está falando isso agora, eu lembrei quando eu estava em Galaxy Z com o smartphone, eu sabia disso tudo e tal, e eu estava na fila do Millennium Falcon, na Single Ride, e aí eu abri e tal. Só que, sabe o que aconteceu, Felipe? Aí eu não sei, desculpe, pode ser um pouco o meu raciocínio de ameba naquele momento, de não ter entendido direito. Mas eu não sabia
a partir dali, o que ia acontecer, entendeu, Felipe? E eu via depois que tinham 1000 interligações. Então, o que eu fico pensando, que eu acho que aí é uma questão também, acho que, sei lá, de explicar melhor, eu não sei se você citou isso agora há pouco, né? Explicar melhor como poderia ser para eu, Bruno, poder ter brincado, porque assim, estava na fila do Millennium Falcon, entendeu? Sim. É que assim, eu acho que esse ponto é um exemplo que eu quis dar assim, de um potencial para ser utilizado, mas eu acho que a forma como eles utilizaram na Galaxy Z não foi a mais bem feita, tá? Então, assim, são poucas as áreas que tem uma coisa disso. Hoje, por exemplo, tem lá o joguinho de Bounty Hunters, que você vai usando seu celular para ficar caçando os alvos, que você usa tudo o celular, que é mais interessante do que isso que eles estavam fazendo só quando a Galaxy Z abriu. E parece que para quem fica no hotel, esses aplicativos parece que faz um pouco mais de sentido, só que obviamente que aqui a gente não tem $6.000 para ficar gastando no final de semana, né? Então... Quer dizer, a gente, né, Felipe, vai que o outro Felipe, a Bárbara, o Luiz, Selby ficou, não ficou? Já ficou no hotel, Selby? Não, imagina. Só em outra vida. Agora, só complementar o Felipe, na verdade, o plano original de interação do celular na Galaxy Z nunca funcionou como foi prometido, né? Exato. Porque eles prometiam que, por exemplo, você iria lá na Millennium Falcon e dependendo da ação que você tivesse lá, você teria uma interação diferente com fora. Teriam droids, os droids não apareceram também como estava planejado, né? Então tem uma série de coisas. É aquela história, eu acho que a Disney... Desculpa, eu posso entrar com o nome de uma pessoa muito amada chamada Bob Chapek, né? Acho que eu posso, né? O que acontece? Eu acho que essas coisas, quando a gente fala do Disney Next Gen, né, que deu o My Disney Experience, lá que começaram com isso, né? Estava muito na mão dos Imagineers, né, dos cientistas lá, e eles tentavam ao máximo fazer as coisas interagirem. Pelo que eu me lembro, a última vez que os Imagineers eles dominaram, assim, majoritariamente, não sei se sozinhos, um programa desses de smartphone, foi o Max Pass da Disneyland, né? Que aí sim começou uma briga com o pessoal das operações, porque eles queriam ganhar mais em cima daquilo, né? Para mexer com logística dos parques. E aí deu aquela zona que virou o Disney Plus, né? Como a gente sabe que até hoje tem essa confusão, que eu acho que não é nem isso que o Bruno está falando das pessoas não saberem como brincar. Hoje as pessoas não sabem ainda nem como usar o básico, né? As pessoas ainda ficam perdidas com o aplicativo básico. É um erro de comunicação grave da Disney, que a Disney ela sempre simplificou, né? Esse tipo de comunicação era muito eficiente e ela erra muito nisso. Mas o que eu vejo que é um grande desafio para a Disney. Não sei se vocês viram uma entrevista que o Bob Chapek deu para o Wall Street Journal, né? Teve um live lá, uma conferência dele, que ele fala assim, a meta da Disney é juntar tudo em um ambiente só. E isso é uma grande dificuldade para eles. Até ele fala que, por exemplo, o Disney Plus é uma forçada dele, né? Mas tudo bem, vamos acreditar na mensagem dele. Ele não quer que seja um app de streaming, ele quer que seja um app de lifestyle, né? Que você entra lá no ambiente, no universo Disney, e lá dentro você não tem mais coisas separadas como tem hoje. Tudo estará dentro do mesmo aplicativo, do mesmo lugar. Então você vai assistir um filme, vai poder comprar, o que hoje já é um problema porque os aplicativos são separados, né? Porque você vai fazer uma compra, você tem que sair do Disney Plus para fazer essa compra. Futuramente, coisas dos parques estarão dentro também do aplicativo. E ele fala que esse é um grande desafio para você unir todos esses departamentos, que são culturas diferentes também. É uma coisa que demorada para você formar isso, né? E aí entra o problema também de conceituação, porque ele, para copiar o Bob Iger, ele fez aquela coisa do metaverso, mas, na verdade, hoje o que a Disney está fazendo é transformar o Disney Plus numa amazonização, né? Eles estão tentando construir uma base de dados consumidor ali, e agora, pelo que eu entendi, o próximo passo é tentar juntar as plataformas dos parques, né? No caso do Disney Plus, tentar interagir isso de alguma coisa para melhorar as experiências. Haja arquitetura da informação para isso. Você está falando de lugar, Selby, pelo amor de Deus, e aí vai ser impossível as pessoas, e aí, porque não é só pela boca, né, que você encontra os parques.
Aí ele fala, na verdade, ele fala na entrevista, é engraçado, porque é quase que uma volta ao passado, né? Porque ele fala assim que, não sei, o Bruno, talvez que conhece bem parte de tecnologia, deve lembrar quando o Eisner teve aquela loucura de lançar aquele portal go.com, né? E aí, depois que gastaram bilhões naquilo, falaram, não, gente, a pessoa vai entrar no disney.com, não vai entrar no go.com, né? Porque a marca mais famosa é Disney, é ESPN e tal, né? O Chapek, a crítica que ele faz é que o Iger valorizou muito as marcas separadas, Marvel, Star Wars e tal, e que eles chegaram à conclusão, né, fantástica, né, que Disney é mais forte que tudo, né, que quando a pessoa vai lá, ela está procurando, até por causa do Disney Plus, que está tudo lá agora, né, as pessoas procuram Disney para interagir, né, para entrar nisso. Mas o grande desafio é... Oi? Mas pode falar, Sérgio, pode. Assim, o grande desafio que ele fala é como juntar todas os interesses dos departamentos, a fazer essa arquitetura, né, que você está falando de uma plataforma só, que a gente vê que elas separadas já são complicadas, né, e mexer com storytelling, porque você tem que facilitar o uso e fazer com que você tenha toda uma interação tipicamente disneyana nesse ambiente. Exatamente, né? Porque senão deixa de ser algo Disney para ser... ótimo você ter tocado nisso, porque aí Disney passa a ser uma coisa sem alma. E, pelo amor de Deus, né? A Disney jamais deixaria. O Greg está a mãozinha levantada ali. Deixa ele falar. Então, eu achei interessante que o Felipe colocou logo que essa interação nos parques era uma coisa positiva, mas para mim, quando eu fui fazer a listagem, foi a primeira coisa que eu coloquei na lista de pontos negativos, pensando justamente na experiência que eu tive lá no Galaxy Z com esse aplicativo. Acho que foi algo talvez um pouco parecido com o que o Bruno teve, mas eu tentei explorar um pouco mais. Eu abri o celular, tentava ler as coisas que estavam nas paredes, tal, e depois eu parei para pensar, isso está chato, não está trazendo nada de novo. E tem esse mundo inteiro em volta, todo esse cenário que eu estou inserido no meio, eu vou ficar olhando para dentro do celular. Acho que perdeu um pouco do sentido para mim. E não que eu não tenha me envolvido com a história. Antes de viajar para lá, eu li aquele livro Black Spire Outpost, que é um romance que se passa em Batuu. Li a graphic novel da Marvel, da Galaxy Z também. Então, eu estava interessado na história e queria ver isso acontecer lá. E aí, quando eu abri o celular lá no meio, parecia um peixe fora d'água. O celular não pertence àquele mundo. Não faz sentido. E foi muito mal implementado. Ficou essa coisa, sem alma de Disney mesmo. Então, eu tentei usar um pouquinho, falei, não, isso não está funcionando bem, só tenho a perder usando esse celular aqui. E eu acho que em qualquer experiência que a gente tem de realidade aumentada dentro dos parques, a experiência de você ver algo por meio da tela do celular sempre vai ser pior do que você olhar diretamente. Você tá imerso num mundo lá que eles pensam em cada detalhe, cada tomada escondida, cada luz pintada pela metade. Então, para que você vai ficar olhando um aparelho que é intruso lá no meio? Então, eu acho que, por mais que eles tentem trazer alguma coisa diferente, não fez muito sentido para mim. E não foi uma experiência que foi tão legal. E, assim, é uma coisa que não dá nem para eu testar em casa, porque eu tenho que estar no parque para poder interagir com as coisas. Se pelo menos eles abrissem para eu simular que eu estou no parque, para eu poder consumir esse conteúdo, mas não, eu acho que para mim foi um pouco perdido. E, sinceramente, eu não vejo como alguma coisa em realidade aumentada assim, vai ser mais interessante do que o próprio ambiente dos parques. Claro que tem muita gente pensando nisso o tempo todo e pode ser que me surpreendam, mas pelo que eu vi até hoje, eu não tenho muita expectativa em cima disso, não. Bem, e aí negativo. O Felipe também. Então, eu vou... Deixa ele falar, eu falo depois. O Greg, eu concordo com você, porque o que eu vejo é que existe um potencial de aumentar a nossa capacidade ali de entrar mais, de melhorar a nossa imersão no storytelling da área. Mas da Galaxy Z realmente foi mal feito. Eu acho que foi mal feito. O engraçado é que quando eu estava fazendo a minha listinha aqui, o meu negativo, já aproveitando, já vou emendar com perdão da licença aí, meio que eu estou me contradizendo, porque justamente é esse fato de o celular hoje ele está sendo utilizado de uma forma excessiva dentro dos parques,
que faz com que a gente pare de olhar em volta e tipo, ter olhando o tempo todo pro celular. Eu aposto que... Eu tenho certeza que o Greg pensou a mesma coisa aqui, quando ele falou dele. Então, assim, o meu ponto negativo é esse. Eu gosto quando eles usam. Então, por exemplo, é uma segunda camada. Uma pessoa que está indo pela primeira vez, curte o parque, vai por segunda vez, terceira vez. Agora, aqui já está repetindo várias vezes, já tem vamos começar a cavar mais fundo, vamos entrar nas camadas adicionais ali de storytelling, vamos entender melhor o parque e tal. Então, se o celular for usado, né, dessa forma, de uma forma mais bem feita do que eles fizeram com a Galaxy Z, mas assim, de alguma coisa na mesma linha, mas melhor utilizado, pode servir para aqueles visitantes repetidores e tal, para o pessoal que tem Unopes e que mora do lado, que vai ter todo a se aprofundar cada vez mais na história. Porém, o meu ponto negativo é justamente esse. Hoje eles estão usando demais o celular para Lightning Lane, Mobile Order. O Mobile Order é interessante, mas assim, eles estão te dando tanta coisa, você olhar para a fila, você não sei o quê, que primeiro, a bateria acaba na metade do dia, dependendo do celular, e a outra é que você fica... Por exemplo, as filas dos rides bem feitos, bem engenheirados, né? Elas são maravilhosas porque elas te põem dentro da atração e tal, então tem muito detalhe para você olhar, para você ver. Você está olhando, andando na área temática. Só que as pessoas estão tão fixadas, não, eu vou pegar a próxima fila, vou pegar a próxima Latilândia, preciso pegar o horário certo, não sei o quê. Tem que ver que a galera fica com a cara virada no celular o tempo todo e esquece de olhar em volta e não absorve o que está em volta. Então, esse é o meu ponto negativo, é que eles estão usando demais, estão usando o celular para outras funções que não para aumentar a sua imersão no storytelling, e isso está te tirando do storytelling. Então, quer dizer, o meu positivo e favorito são antagônicos da mesma coisa. Então, beleza, bora lá, toca o pau aí. Eu vou na linha que o Felipe falou, né? Primeiro que, como eu falei, é o desafio de integrar essas plataformas, que vai levar muito tempo. Eu não sei se o Chip que vai ter esse tempo, não sei se vocês viram que já tem os investidores já estão cobrando a cabeça dele aí ontem na NBC, o pessoal já estava cobrando lá o board da Disney lá para demiti-lo, né? Então, vamos ver se ele vai conseguir provar isso, mas eu ia comentar algo que o Felipe falou. O legal de a gente ter... Esse é um lado positivo, não é é negativo porque eles não estão mais empregados, mas positivo porque a gente ouve mais eles falando. Com vários Imagineers veteranos, eles estão mais falantes agora, né? Então a gente tem no Twitter, tem nos fóruns, aí eles estão comentando. E o comentário que eu mais ouço em relação aos aplicativos vai nessa linha que o Felipe falou. Há um excesso do uso dos aplicativos nos parques. E é um excesso de uso que tira a experiência da imersão. Então, fica todo mundo olhando para o celular, não presta atenção no que a Disney preparou de experiência nas filas, enfim, no ambiente geral. E aquela história, para tudo você tem que olhar para o celular. Eles querem que você olhe para o celular para você comprar alimentação, que você pague os produtos nas lojas, que você marque no Lightning Lane, que você faça agendamentos, que você faça, como acontece, se dá algum problema com o Park Pass, você precisa usar o aplicativo, inclusive perdendo até a experiência humana, né? Da gente ter aquela relação legal que você tem com o cast member, até isso. Né? Eu tenho um amigo que está lá agora em Orlando, ele falou, nossa, antigamente, né, ele resolvia uma série de coisas com você, não, agora tem que olhar no aplicativo, vai lá no aplicativo, tem a dor de cabeça, até que ele resolveu lá no Disney Springs, lá no Guest Relations de lá, que estava mais sossegado, conseguiu falar com um ser humano, né? Mas se você ainda soma tudo isso, Instagram, TikTok, Twitter, o cacete A4 que a pessoa fica querendo usar para fazer as suas redes sociais lá dentro, não, o cara não tem nem tempo de olhar em volta. Aí, o que esse Imagine fala é o seguinte, ele fala, se a gente for pensar na história da Disney, e aí quem mais velho aqui deve lembrar desse tempo, que ele fala, era uma época que não tinha nem jornal e revista na porta do parque, né? Você realmente estava isolado do mundo exterior, né? E eu vi um Imagine falando exatamente isso, que até uns anos atrás, né, antes do smartphone, ou até antes desses aplicativos que a Disney força agora o visitante a usar, o máximo que a gente via de assim, intrusão do celular seria, lógico, para o FastPass, né, que a gente agendava, mas a gente via o celular na hora dos fogos quando o pessoal estava filmando, né? Agora o celular ele está presente em todo tipo de interação.
na compra, no agendamento, no Natal e nos influenciadores, porque agora tem esse problema também que todo mundo filma no parque também, né? Então esse também é um outro problema que a Disney, eu sei que ela tem muita reclamação disso também, que é o pessoal que vai no parque só para filmar, para mostrar lá, para se mostrar lá também, e isso acaba também influindo na experiência. Acaba né? sendo um ruído, né? Mais É. ajudando a comunicação, ruído. O Felipe está com a mãozinha levantada também. Eu só queria comentar aqui que eu acho que a experiência de usar o celular no parque, né, deveria ser opcional. A minha experiência não deveria depender de um smartphone. Então, quem quer usar, quem quer otimizar o seu dia no parque, o cara que gosta de se planejar, imagino que seja o nosso caso aqui, mas não é o caso de todo mundo, né? Quem quer usar para controlar as filas e tudo mais, usa. Quem não quer, quem está lá para se desconectar, né? A gente sair de férias justamente para se desconectar. Quem não tem esse interesse, quem não gosta de usar o celular, não deveria ter uma experiência pior pelo fato de que existe um app, né? Então, eu acho que esse negócio de eu ter que acordar cedo para reservar a atração, eu tenho que ficar atualizando toda hora o aplicativo para ver se abriu um Lightning Lane novo ou não, ou enfim, você depender do aplicativo para que a sua experiência seja boa e eu que não quero usar ter a minha experiência arruinada por conta disso, acho que esse é o problema, assim, quando se torna obrigatório. Você tem que fazer um curso, um tecnólogo de 2 anos e meio para aprender a usar o app e aprender a andar no parque, quando na verdade você deveria ter que chegar lá e poder ter a sua experiência independente de você usar o aplicativo ou não, né? E você falou uma coisa agora legal, Felipe. Fiquei pensando, né? Se fosse essa história, é agonia de ter que levantar cedo. Cara, eu não fui à Disney depois de Disney Plus, né? Devo ir ano que vem. Eu já estou ansioso com esse tipo de situação. Eu já estou. E é o que você falou, né, Felipe? Pô, a gente vai em férias. Seja qual motivo? Prazer, né? Você tem que ficar ligado, sabe? Assim, não estou indo antes da prática, de ter que acordar cedo, né? Nem antes, a ansiedade que você vai levando junto, né? Não, mas isso é Se você verdade. gosta disso, né? Tudo bem. Quem quer se dedicar ali, entender tudo e otimizar aí em todas as atrações ao máximo, tudo bem, é legal ter o aplicativo. Agora, se você depende disso, gera essa ansiedade e estraga a experiência de quem não está interessado nisso. Pois é. Eu concordo totalmente, Felipe, porque realmente isso eu acho chato como ficou esse negócio de você é obrigado a acordar cedo, se você não acordar cedo, você não consegue reservar para atração, e se você não consegue comprar, você já perdeu. Eu acho muito chato isso. Assim, eu odeio ficar batendo na mesma tecla, mas vocês sabem o quanto hoje eu sou fã da Universal. A gente já falou em outros encontros aqui, mas a experiência de ir na Universal hoje é muito fácil por causa disso. Não tem essa burocracia toda que a Disney criou. Amo a Disney, mas assim, mesmo na época do Fast Pass gratuito, quando eles criaram os 3 Fast Passes com reserva anterior, com reserva antecipada, já se criou essa cultura dessa disputa desenfreada para a pessoa reservar com 30 dias, ou não, eu preciso ficar no hotel Disney para reservar com 60 dias. Hoje o Lightning Lane é no próprio dia, mas a pessoa tem que acordar às 7 horas da manhã, porque senão não consegue pegar. Então, isso é muito chato. Então, eu defendo muito o que era o Max Pass na Disneyland. Era um produto muito bom, porque assim, para quem não conhece, o Max Pass na Disneyland, na época que era o Fast Pass em Orlando, ainda dos 3 que você reservava, mas era tudo de graça, o Max Pass era assim, era uma alternativa paga para quem quisesse usar pelo aplicativo do celular. Mas se você não quer pagar, você ainda pode fisicamente andar até a frente da atração e pegar o de papel, que na verdade depois tudo ficou com o celular. No momento eles enfiaram o celular em tudo para tirar o papelzinho. Mas assim, de qualquer forma, assim, se você quiser pagar por uma comodidade de você poder reservar à distância o Fast Pass, você podia. Se você não quisesse pagar, você andava e ia lá e ver se tinha papel ou não para você pegar. Então, assim, o fato de você pagar ou não pagar não te tirava a possibilidade de usar o Fast Pass. Hoje já não. Hoje você tem que pagar, senão você usa. Mas era mais democrático, né? Era muito mais democrático. E era no dia. Se você chegava cedo, você pegava. Então, não, e funcionava bem. E funcionava muito bem. Os dois juntos funcionavam. Exato. Bem. E o fato de você comprar... eu vou comprar o Max Pass. Você ainda ganhava o Photo Pass. Era um excelente, porque você ganhava uma coisa a mais. Então, era um excelente produto. Quando eu fui na última vez na Disneyland em 2019, eu comprei. Todos os dias que eu fui. Fui 3 dias e eu comprei os 3. Acho que era $15 por pessoa, por dia.
paguei com gosto. Hoje eu tenho ódio de pagar o Lightning Lane e o Disney Plus por causa disso. Não quero, mas a gente, às vezes, dependendo da época que você vai, você tem que pagar. Então, entra muito nisso no que o Felipe falou, o Xará, porque entrou em toda essa disputa, essa briga aí de você ter essa antecedência toda, que tem que ficar no minuto acordando cedo, daí você já foi dormir tarde no dia anterior, porque você ficou na festa de Halloween, o cacete A4, porra, é pesado. Tem um mandamento dos Imagineers, né, que que eles devem se colocar no lugar do hóspede, se colocar nos pés do hóspede, né? E acho que eles faltaram essa aula, cara, que eu duvido que algum Imagineer acorda às 7 horas da manhã para aí que pegar tá, os pés, Felipe. entendeu? Eu não acho que isso é coisa de Imagineers, eu acho que isso é coisa de quem manda de board, de quem manda no dinheiro, isso não é de Imagineers. Então, isso que eu ia falar. O Max Pass, pelo que eu sei, foi o último projeto que o Imagineering teve maior peso envolvido. Depois disso, o pessoal das operações... Que aí, aliás, eu tenho uma pergunta até para o Bruno. Vamos usá-lo aqui, né? Nós somos da comunicação, mas eu sei que o Bruno está mais voltado para a tecnologia. Professor. Porque para o público, né? A Disney ela vende todos esses aplicativos como comodidades, como facilidades, interações, mas internamente eles vendem esses aplicativos como soluções para facilitar a logística, né? Para eles economizarem com a logística. Agora, pensando nisso até que o Felipe contou sobre a Universal, porque os dois parques sofreram durante a pandemia, né? Tiveram os seus problemas com fornecedores, com mão de obra, tal. Só que a Universal mesmo, eu entendo que tem uma diferença de público, que, né, a Universal tem menos público, mas assim, me parece que a Universal ela conseguiu lidar com o problema de logística e de demanda muito melhor que a Disney, sem precisar desse mundo de intrusões tecnológicas que o visitante hoje é obrigado a ter na Disney. Então, eu não sei se o Bruno leu, se tem mais informações. Park Pass! Porque é o seguinte, a impressão que eu tenho é que tudo isso foi um blá, 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 e que na prática a gente não vê isso funcionando. Até porque, eles falam, não, porque o Park Pass veio para ficar. O que eu já li é que a Disney hoje já tem um plano B que, caso, sei lá, ocorra uma recessão tal, eles vão aumentar a capacidade do parque, vão voltar com o passe anual, né? Vai dar os descontos nos tickets. Ok, mas tem problema de logística ou não, né? Isso está resolvendo ou não o problema da logística? Tem uma dúvida que eu tenho em relação a isso, né? Então, Céu, eu acho que a questão é que a Disney está no limite da capacidade deles. Eles estão tendo que subir o preço para ver se vai menos gente lá. Agora, a Universal, na maior parte do ano, você consegue ir nos parques, eles estarem relativamente vazios, com filas pequenas. Então, eu acho que a questão da logística no Universal é que ainda tem muito espaço para crescer, ainda cabe muito mais visitante por dia do que é nos parques da Disney. Por isso que a Disney teve que buscar outras formas de tentar reorganizar essa entrada do público. Eu acho que é mais por aí. Gente, eu sinceramente, Sérgio, não sei, não. Mas o que, até já trazendo um pouquinho para o meu ponto positivo, acho que mistura um pouco o que vocês estavam conversando, eu acho que no fundo tem a ver com querer ganhar mais dinheiro dentro das possibilidades, aí vai de acordo com as coisas que estão acontecendo. Né? Os espaços estão lotados demais, arrumam algum jeito, mas o que eu vejo como público é isso que o Chapek não está fazendo a mínima questão de esconder, que ele está fazendo tudo voltado para ganhar dinheiro. Não tem nem um pouco de verniz nessa visão dele. Mas voltando, o que eu acho positivo, mas que mistura também, acho que é uma visão um pouco ingênua minha. Em teoria, gente, assim, como é que eu vejo? O uso do smartphone para um parque temático, para mim, é como eu vejo de raiz, como é para mim, o uso de um aplicativo, para usar. Então, e tem a ver com o que o Felipe falou agora há pouco. Não ser obrigado a usar aquilo. Eu vou usar aquilo se eu quiser. Então, o que isso, desde do início, quando começaram a mexer com o aplicativo, eu acho muito legal, mas é uma visão, eu sei que é uma visão ingênua minha, que é uma visão de, caramba, está tudo concentrado ali dentro. Eu posso consultar as coisas de acordo com as minhas necessidades.
Mas no momento que começa a misturar com, se eu não entrar ali no aplicativo, na tal hora, eu vou perder reserva de restaurante, eu não vou conseguir, entendeu, gente? Isso aqui, para mim, corta. Então, a vantagem que eu acho que ainda vejo, sei que é uma visão ingênua, mas espanando toda a parte comercial é eu ter concentrado num lugar só informações de o que eu estava lembrando outro dia, assim, já aconteceu comigo. Será que eu sei todos os restaurantes que tem dentro do parque? Podia isso ver desde sempre, entre aspas, em site, portal. Pô, podia. Mas agora está na minha mão, está dentro do parque, eu posso ver ali qual são os restaurantes do Fantasyland, sei lá, não sei de cor, entendeu? Então, essa consulta facilita muito. Sei que eu estou sendo ingênuo, mas eu estou vendo também, tentando recuperar, sabe, dar um passo atrás e pensar para que isso serviria? Para a gente serviria, ou seja, não ser obrigado, serviria o uso do smartphone. Não sei o que vocês acham. Eu lembro de viajar para a Disney com guia de papel na mochila, sem smartphone. E aí eu acho que nesse ponto é um avanço, porque eu estava com aqueles guias que, em muitos casos, estavam desatualizados, não tinha informação de coisa que já fechou, faltava informação de coisa nova, mas era a referência que eu tinha. Então, com questão a tempo de fila, a gente tinha que procurar as placas que ficavam em determinados pontos do parque, o Fast Pass tinha que sair correndo em cada atração para poder pegar o papel. Então, eu acho que, assim, em termos de informação sobre restaurante, tempo de fila, esse tipo de coisa, eu acho que realmente é um avanço. E talvez seja um dos principais avanços mesmo. Outra coisa de informação que é muito específico, mas para mim funciona, é estoque de lojas, porque eu gosto muito de miniaturas, dessas miniaturas que são mais detalhadas, que são muito mais caras, item de luxo mesmo, que normalmente é uma loja por parque que tem, então você vai no Shop Disney, no aplicativo, e aí você conseguia ver qual loja tinha determinada estatueta ou não. Então, já conseguia fazer uma previsão de uma compra, só que nem sempre o estoque estava completo, então só alguns produtos aparecem no aplicativo e acontecia de estar desatualizado, porque não era atualizado com o estoque, era meio que uma base de cadastro de produtos. Então, estatueta X é na loja tal, estatueta Y é na outra loja, mas ainda assim é um tipo de informação que é interessante. Felipe, antes de você falar, só para complementar, até pegando o que você também falou, Felipe, me lembrou, tem aqui vou dar os nomes, escancaram ele, tem um lugar aqui no Rio de Janeiro chamado Casa Roberto Marinho, né? Que é onde o Roberto Marinho morou e tal, é uma casa de cultura, de exposições e tal. E tem um café, que é muito legal lá. Não sei se alguém aqui já foi. É um café bem legalzinho. Só que eu vou sempre. Sempre. De vez em quando eu vou com a minha esposa. E é o seguinte. Eles lá cobram... Como é que é a rua? Deixa eu ver se é o... eles cobram a rodela de limão para o refrigerante. Sim. Tem um item de menu que é rodela de limão para refrigerante. Gente, é aquela história, você pode cobrar o que você quiser. Mas é o seguinte, aí um pouco o que o Felipe falou. Cara, eu pago antes para entrar no parque e não me preocupar com o resto. Eu estou lá dentro. Então, assim, eu não quero me preocupar lá quanto tempo eu tenho que correr para tal atração para poder pegar, porque eu marquei tal hora. Entendeu, gente? Então, assim, sabe, eu posso até ficar de olho nisso no horário, trecho de horário, tudo bem. Eu pago antes para não ter essa preocupação depois. Mesmo raciocínio do restaurante. Cara, embute isso no valor do refrigerante. Eu não quero ver o valor da rodela de limão, cara. É um pouco demais para minha cabeça. É até ofensivo, né? Exatamente. Cara. Pode crer. Não, mas assim, só complementando o que você falou, Bruno, e até o que o Greg falou também, com os aplicativos, por exemplo, não sei que restaurante que tem, que comida tem, hoje você consegue ver o menu completo, com preços de cada prato dentro do Parque Disney. Isso te permite, com uma antecedência grande, planejar o custo que você vai ter de refeição no dia. Então, é uma vantagem, eu considero uma vantagem, é excelente. O que eu ia falar é exatamente isso, que na parte de alimentação, essa parte informativa, né, dos preços, das opções, isso é tudo perfeito, né?
mas a parte de e-commerce para produtos da Disney, ela é historicamente problemática. Inclusive, a Disney, você vê, eles querem lucrar tanto em cima das coisas, assim, a Disney está perdendo uma montanha de dinheiro, perdendo a oportunidade de vender os produtos dos parques, né? Você viu lá, quando anunciaram lá, Splash Mountain vai fechar, o pessoal lotado de saco com o coelho Quinca saindo do parque lá, né? O pessoal vê 30, nunca ninguém comprou tanto coelho, né? Você viu o pessoal com os coelhos, compra o coelho por $40 para vender por 500, né? Por que a Disney não vende isso no site, né? Não tem o portal lá. Quando eu fui para Nova York antes da pandemia, eu queria comprar uns ornamentos de Natal lá, eu comprei eles enviaram errado, não tinha, aqueles enviaram errado, aí eu devolvi pelo correio, eles mandaram errado de novo. Quer dizer, aí eu fui entrar em não, porque aqui a gente está com problema, tá bom, está com problema há 20 anos, né? Porque há 20 anos eles têm problema para vender produto pela internet. Então, eu acho que nesse ponto a Disney ela tem muito problema mesmo, porque você vê, se eles conseguem ter essa organização na parte de alimentação nos parques, poderia, até no passado eles tinham um site para parques, né? Para você comprar algumas coisas. Hoje no Shop Disney você compra itens dos parques também, mas não é ele o catálogo melhorou. inteiro, são ele algumas melhorou. coisas. Mas, a gestão de estoque até separado. Mas eles perderam muita oportunidade com isso, até para o público que não consegue ir para o parque, né? Você quer comprar alguma coisa que é daquele momento, né? Um produto especial, e você pode comprar. Mas essa conversa toda me lembrou aquela história de será que hoje é possível, a depender do planejamento, da maioria dos planejamentos, você ter experiência nos parques sem mexer no celular? Eu acho que isso acho que é impossível, né? Hoje, não tem como. E as crianças que vão com os pais? Elas não estão usando, né? Os pais estão usando para elas, mas elas depende, né? Tem umas crianças usando, né? Eu já vejo lá crianças. Na fila, né? Assistindo os desenhos. Eu acho que o caminho é tentar usar o celular para o que a gente já usa, né? O celular, por exemplo, o celular é uma câmera, todo mundo tira muita foto o dia todo, o tempo todo. E eles não exploram isso. Você não tem uma área nos parques onde você pode tirar uma foto bacana, pensada pelos Imagineers ali, onde, enfim, vocês já devem ter visto, às vezes eles montam em eventos e tudo mais, um lugar só para você tirar foto. E eu não vejo isso, tá vendo? Tá todo mundo com o celular na mão, todo mundo querendo tirar foto, querendo postar nas redes sociais, mas não se cria, não se explora esse fato, né, essa realidade, e se cria, de repente, áreas ali onde você até vai, de repente, tirar o pessoal das filas e tudo mais, porque o cara vai gastar tempo ali tirando fotos. E é uma coisa simples de se fazer, do Fotopass deles, né? Mas deixa eu fazer uma insistem pergunta. Com Fotopass, né? Quem que tira foto com Fotopass e paga $20 numa foto, cara? Pior que muita gente. Pior que eu ia falar, eu coloquei na lista de vantagens do Fotopass. Olá! Aí, ó. Não, Tem. Por que o Fotopass? Assim, da última vez que eu viajei, foi uma viagem longa e eu participei da corrida também. E o Fotopass inclui fotos da corrida. Então, você vai correndo e tem fotógrafo no trecho todo. E foram 3 corridas. Então, e uma coisa legal é que ele vai tirando e em pouco tempo já está disponível no aplicativo. Então, quando tem os personagens para tirar fotos, quando você vai nas rides e as fotos são tiradas, já aparece tudo no seu celular, você não precisa ficar pedindo para outras pessoas tirarem fotos para você. Tem os fotógrafos que estão no meio do parque, às vezes na frente do castelo, em alguns outros pontos espalhados. Fica um fotógrafo por sua conta, você para lá e ele faz uma sessão de fotos, você tira umas 10 fotos seguidas. Então, é um serviço legal. Ele é caro, era acho que uns $170 para viagem. Então, assim, se você tiver com família e for ficar um período longo, é interessante, e você tem acesso às fotos em quase que tempo real. Não é instantâneo que vai para o aplicativo, mas é dentro de no máximo 1 hora. Assim. Então, é um negócio interessante. E te tira um pouco a necessidade de tirar o seu próprio celular do bolso e pedir para alguém tirar foto. Porque você vai ter um fotógrafo com uma câmera profissional que já sabe os melhores enquadramentos nos lugares para poder tirar as fotos. Então, assim, dependendo do tipo da sua viagem, pode ser uma coisa que vale a pena pagar por isso. Então, aí é uma que eu coloquei, vantagens do uso do celular, que no fim das contas acaba sendo um pouco do não uso, né? Você usa menos para tirar foto,
mas depois você usa para poder acessar as fotos que são tiradas. Eu acho que essa é uma grande vantagem. Me lembrou até um professor na faculdade, quando eu estava fazendo doutorado. Não sei se o Bruno conhece o professor Eugênio Butti, né, da comunicação, foi meu professor. E ele estava falando, né, que quando ele ia com a família tirar férias na França, a família ele reclamava que não sei se eram os filhos dele, falava assim: vocês só ficam tirando fotos, só ficam filmando, vocês vão ver essas fotos depois, né? Porque vocês não estão experimentando a cidade, né? Então, eu acho que nesse caso, né, do Fotopass, de outras coisas assim que facilitam, né, que você não fique mexendo no celular, eu acho que isso é muito bom, porque você experimenta o parque, você não fica... Por exemplo, eu sou, na época que eu sou pré-internet, né, dos anos 80, quem ia nos anos 90 com câmera, tinha oportunidade de filmar, queria filmar tudo, porque você não tinha como ver depois essas coisas dos parques, né, as atrações, os shows, enfim. Hoje você tem tudo isso no YouTube, porque você tem 1000 pessoas que filmam a mesma coisa. Você não precisa filmar atração, você pode filmar experiências suas, né? Inclusive, eu tenho conhecido, por exemplo, tem canal aí, influenciador. Eu já vi um caso de um cara que foi para Disney, gastou mais da metade da viagem filmando coisas e até hoje não colocou no canal dele, só faz 4, 5 anos. Até porque você gastou, né? Vai lá e curte o parque, né? Então, acho que nesse ponto... E até eu comentar uma coisa que eu parei de fazer, que eu fazia muito, via vídeos de atrações. Sabe o que começou a acontecer da última vez? A minha memória, às vezes eu misturo, olha essa coisa louca, eu misturo imagens de vídeos que eu vi com coisas que eu realmente vi. Então, assim, sabe, na minha memória fica misturada. Realmente, aquela imagem é de um vídeo ou foi aquilo que eu vi na hora, sabe? Exato. Uma pessoa que eu fui. E é verdade, não sei se vocês passam por isso. Não, só para falar, quando eu fui na Disneyland de Paris, que é o último parque que eu visitei, eu não fiz nenhum filme. Eu levei o celular, eu só tirei fotos. Então, eu tirei foto minha, foto... Agora, filmar atração, filmar show, eu não fiz. Eu falei, eu vou esperar, porque é a primeira vez que eu fui no parque, eu quero ficar vendo através do... Não, vou curtir, eu quero ver ao vivo, né? Então, acho que isso é uma funcionalidade boa. Antes de dar a palavra para o Luiz, esse aqui por exemplo, no meu caso, por exemplo, né, de todo mundo que cria conteúdo, mas assim, especialmente no meu caso, que quando cria conteúdo em podcast, em áudio, é o meu dilema, porque eu estou de férias viajando na Disney. E eu estou de férias viajando na Disney criando conteúdo? Não, eu estou de férias do meu trabalho e eu estou na Disney. Enquanto isso, eu estou fazendo uns stories lá para o pessoal. Mas assim, enquanto eu vou gastar o meu tempo filmando o filme, não, eu estou de férias. Luiz, manda ver, cara. Fala primeiro. Não, falando do Fotopass, recentemente, a gente foi abrir uma área desse ano e era a primeira vez do Luiz na Disney e a gente achou que valeu super a pena o Fotopass, porque o ângulo é melhor, ele trabalha com imagem, ele é exigente com isso, e isso ajudou muito, assim, eu acho que a gente não perdeu tempo ali no castelo, fica tudo cheio, não quer tirar foto, a gente foi lá só, Magic Band, tirou foto, e eu acho que valeu a pena. A gente até discute, se a gente for de novo, será que a gente fecharia ou não? Porque valeu muito a pena, a qualidade da foto é boa, e eu acho que também reduziu o uso do celular no parque. E aí, falando do uso do celular no parque, nessa experiência que a gente teve, eu acho que uma grande vantagem foi o Mobile Order, né? Que adiantou bastante, assim, a história do Avatar, o Casey's Corner, então, que geralmente ficam cheios e ajudou muito a economizar tempo. Agora, falando de experiência sem celular nos parques, minha mãe embarca agora dia 17 e ela está revoltadíssima. Eu tive que ajudar ela em tudo, em agendar Parque Pass e toda... Ela está já revoltada antes de embarcar e ela já falou que ela não vai usar para nada, ela não quer saber de Disney Plus, e ela, a última vez que ela foi em 2013, então muita coisa mudou. Então quando ela voltar, eu trago o relato de como foi a viagem sem celular dela. Vai voltar falando mal, com certeza. Essa é das minhas, Zé. Ela falou que ela quer enfrentar a fila. Eu falei, não, compra pelo menos o brinquedo do Avatar, que ela não conheceu. Não, eu quero pegar a fila, eu quero ter a experiência que eu tinha. Corajosa. Boa sorte. Corajosa. Eu fui agora em maio e peguei 6 dias Disney e falei com a minha digníssima namorada, falei, olha, vamos no esquema rock and roll.
vamos sem marcar Disney Plus e sem Lightning Lane. Foi uma questão de princípios, né? O Felipe até já sabe dessa história. Falei, não vou dar meu dinheiro para aquele careca safado. E, olha, eu vou falar um negócio para você. Foi um inferno na Terra. Foi Vietnã. Foi um negócio assustador. Eu fiquei em estado de calamidade pública. Quase que o carrinho da zoonose vai me buscar lá na Main Street, que eu fiquei caído no meio da Main Street no final da noite. Eu peguei tudo e todas as filas possíveis e imagináveis, porque a gente não estava olhando no celular, para comer, para beber, fila até para entrar no banheiro. Então, assim, essa questão de não usar a tecnologia é complicado, tá? O celular, se você for usar o celular apenas para tirar foto ali, vai ser um negócio bem, mas bem difícil de você sair do outro lado. Então, infelizmente, vou falar infelizmente porque eu sou da velha guarda, né? Infelizmente os tempos estão mudando e a gente realmente vai ter que se adequar a essa nova realidade aí, não tem jeito, vai ter que utilizar essa tecnologia sim, e na minha opinião está indo de contraponto ao que o Walt Disney fez, né, na criação do parque. Então você não vai mais prestar tanta atenção nos detalhes do parque e ficar prestando atenção aqui no celular. Então, Você uma não coisa usou a se nem a fila pensar aí. virtual? Cara, eu não usei nada. Eu falei para a Karina, nós vamos no esquema anos 80 em 2020, o futuro do passado, sabe? A gente foi nesse esquema aí. Então, não recomendo. Fomos no esquema Epcot, futuro do passado. Mas, olha, a gente sofreu bastante. Eu vou deixar claro aqui para quem está assistindo que eu só fiz isso porque eu tinha 6 dias Disney. Então, pelo amor de Deus, se você tiver 4 dias, um para cada parque ali, não faça essa loucura. Compre ali. 6 dias, né? Pelo que você falou. Pois cara, assim. Se você tiver 10 dias, essa loucura já não vale a pena também. Né? Foi um crossfit. Eu tive um exemplo de crossfit. O crossfit mais caro do mundo que eu fiz. Então, não recomendo, tá? 10 dias nessa loucura, volta só o caixão, porque não tem o que fazer, né? Realmente, volta embalado como se estivesse numa guerra, realmente. Não recomendo. Eu não sei se o Luiz terminou de falar o que eles tinham para falar. Perdão, Luiz. A gente acabou, como o Felipe fala, que a gente escutava o Passaporte Orlando muito antes da viagem, continuou ouvindo. A gente só lembrava dele falando, me sinto sujo comprando assim. Eu me sinto sujo, eu preciso me limpar. Você fica Foi uma loucura, porque tinha que agendar horário para acordar, para agendar horário para a hora que abre. Alarme no celular o tempo todo. E assim, no dele e no nosso, para a gente não perder. Mas eu senti também no parque que eu não fiquei muito no celular. A gente entrava na fila para ver a próxima fila e trocar o Lightning Lane também. E ficar mexendo no aplicativo mesmo. A gente achou que ia ser pior, verdade. Verdade. Eu até voltei e falei, achei que ia ficar mais tempo no celular, mas porque a gente foi sujo também. E falando só de etiqueta em celular em parque, a gente viveu uma situação... foi um inferno. Porque a gente tinha comprado o Lightning Lane para a montanha-russa da Branca de Neve, lá no Magic Kingdom. E aí a gente entra, a gente já tá furando fila, aí tinha uma senhora naquele carrinho motorizado na nossa frente, falando no celular, e ela simplesmente não andava. Eu já estava pagando para furar aquilo, e eu não conseguia furar, porque ela estava ali no celular. Aí eu olhava para a cara da neta dela. Ela parecia a Miss Pig. Aí eu olhava para a cara da neta dela, né, vamos. Aí acho que ela se ligou, que eu olhei bem feio. Aí ela falava, a mulher não se ligava, estava quase passando por cima dela. Porque tem esse lance também. Eu fiquei também com medo de ver muito influencer e estragar a atração, com o celular ligado, porque a gente ficou maratonando tantos canais antes de ir também, que eu falei, nossa, vai estar cheio de gente. Foi menos, não sei se foi a época que a gente foi também, mas foi uma coisa que eu achei que eu ia ver mais. Ela parecia Miss Pig. Esse comentário percebe-se que você ficou com um pouco de raiva. Esse negócio de a gente se sentir... que legal. A gente tem também. Esse negócio da gente...
esse negócio da gente se sentir sujo quando a gente compra o Disney Plus, assim, você compra e imediatamente você corre pro chuveiro e fica lá sentado em posição fetal por um tempinho para esperar passar o ódio o seu auto-ódio, né? Mas esse negócio do celular com, né, dos influencers, vocês viram que na Tóquio eles proibiram, né? Não pode mais filmar. Não pode mais ninguém filmar em Tóquio, não pode... então, o pessoal que faz... Porque imaginando que nos Estados Unidos a quantidade de canal que faz streaming de dia inteiro, que o cara vai com aquele puta gimbal enorme, filmando o dia inteiro, como é que vai acontecer se de repente... Eu duvido que eles façam isso, mas em Tóquio, inclusive um colega nosso que mora lá no Japão, que ele tá lá, que é o Bruno, ele mandou uma mensagem para mim no dia seguinte que a gente publicou o episódio do podcast falando disso. Ele falou, não, realmente, cara, em Tóquio o pessoal não gosta de ser filmado de jeito nenhum, então eles baniram qualquer filmagem de blogueiro na Tóquio Disneyland. Vai lá, Bruno. Eu queria falar o meu ponto negativo, mas antes disso, até coloquei aqui, vou colocar no chat agora, não sei se todo mundo sabe, a gente falou tanto de Imagineering aqui, foi lançado essa semana. Gente, acho que o principal livro até agora sobre Imagineering, que é Imagineering Story, que é a versão livro da série que tem no Disney Plus, né? E até o pessoal está reclamando que não tem figura nenhuma, não tem foto nenhuma, não tem ilustração nenhuma, é só texto, 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 texto. São 700 e caçambadas páginas, quase 750 páginas, alguma coisa assim. Mas para quem curte, gente, pelo amor de Deus, né? E eu acho que vale muito, né? Não sei, só avisar isso para vocês, não sei quem pretende comprar. Essa questão do número de páginas que você falou é que existia uma expectativa que fosse um desses artbooks cheio de foto, bonitão, e aí entregaram um calhamaço só de igual esse Imagineering, né? Eu tenho esse aqui atrás também. Mas aí é um livro só texto. Eu até estou pensando se vale a pena comprar a versão física ou digital, porque quando tem só texto, você acaba priorizando a versão digital, né? Ele é da própria Disney ou é de terceiros? Disney Editions. Disney Editions. Então é por isso, gente. Eles vão cobrar o mesmo preço do que se tiver cheio de fotos. Então... Esperar um artbook e veio um volume novo do Game of Thrones, né? E olhe lá. A versão Kindle tá 175 e a versão capa dura 187. A diferença não é muito grande, não. Pois é. Menos de R$10. Ia falar do ponto negativo, tá, gente? De smartphone, que foi citado, inclusive, pelo Felipe lá no início, que é bateria de celular acaba, cara. Aí eu tava pensando no ponto negativo principal. Eu falei, Bruno, é muito medíocre esse ponto negativo. Eu falei, não é medíocre. Eu falando comigo com vozes da minha cabeça, né? Não, cara, não é medíocre. É um pé no saco o tempo todo. Gente, vamos ser sinceros, a última vez que eu fui, eu usava para caramba o celular para 300 coisas, não necessariamente apps da Disney. E eu ficava com o celular no bolso da frente, o cabinho e o carregador no meu bolso de trás, porque a bateria acaba. E eu não sei se é um vício meu, mas não sei se acontece com vocês isso no parque também, de ficar acabando a bateria. Isso acontece comigo na vida. Todo lugar que eu estou carregando a bateria externa para recarregar o celular. Então, no fim das contas, é um ponto negativo em qualquer lugar que eu for. Né? Eu ia provocar os donos de iPhone e falar que isso não é problema para mim, porque eu tenho um Samsung. Pronto, começou a gratuidade aí. Pois é. É treta! Samsung também. Não, eu tô enchendo o saco, mas é complicado mesmo. Aí a pessoa confia nunca andou em Orlando, confia no celular para usar o GPS depois, aí tem que chegar no carro, tem que plugar lá, tem que esperar o celular ligar, carregar, para ligar o GPS e voltar para casa. É tenso esse negócio, é complicado mesmo. Pessoal, e aí? Eu quero complementar uma informação importante. Já que o Bruno falou do livro do Imagineering, né, que a série é excelente, Leslie Iwerks escreveu o livro sobre o Ub Iwerks, né, o grande pioneiro da Disney, né, co-criador do Mickey Mouse. Eu sei que há essa reclamação sobre o livro ele ser textual, né? Você não tem, são 700. Para mim, eu não reclamo de nada. Para mim, eu leio essas 700 páginas de Imagineering sem qualquer problema. Para mim, esse não é um defeito. Mas eu tenho uma boa notícia. Não sei se o Bruno, o Greg, quem acompanha Imagineering, conhece. Alguém conhece esse nome? Tom Morris? O Tom Morris, Imagineer, né? Que
saiu há pouco tempo aí da Disney, trabalhou na Disneyland de Paris, né, na Fantasyland, em vários projetos. Tem uma história muito legal, que quando ele era criança, ele esteve na inauguração do Walt Disney World, né? Ele foi sozinho, né? Graças a um vizinho, né? Uma história bem legal, até saiu no Orlando Sentinel, e ele conta isso em podcast, a experiência dele sozinho, conhecer. Ele ia com os amigos, só que os amigos, na hora H, fugiram da aventura, né? Ele acabou indo sozinho. Mas o que eu fiquei sabendo, né, do Didier Guess, né, que tem a Hyperion Alliance, né, que faz aqueles livros, tá fazendo uns livros de arte, de história Disney muito legal, é que o Tom Morris ele está agora no meio de uma pesquisa, o que agora é compreensível, porque ele tem colocado muitas coisas que eu nunca vi no Twitter dele, lá eu estou vendo, mas ele está escrevendo uma série de, se não me engano, 4 livros de arte contando a história da Imagineering. Então vai ser um livro como esse que a gente está esperando, não sei se é de cada década esses livros, mas com muito material que ele está buscando nos arquivos, na Universidade da Flórida, que tem muito material de planejamento lá, no caso da Flórida, né, do Walt Disney World. Então, é uma coisa que promete para os próximos anos. Aí. Não sei se é 2023. Eu tenho atormentado o Tom no Twitter há alguns anos. Aquele chato. E aí, Tom? Sabe aquele mala que fica? E aí, Tom, como é que tá? Às vezes ele me responde, às vezes ele me responde. Ah, tá, uma vez ele foi irônico. Estou vendo falar mesmo o que ele falou. E o que eu sei, eu não sei o número, o que ele tinha me dito, tinha respondido para todo mundo quando eu perguntei, eram 3 livros. Mas tá bom, se for um, meu amigo, já tá ótimo. Eu sei que é uma série. E não sei agora se é para 2023 ou 2024, mas eu fiquei muito feliz, porque vai ser uma história gráfica com muito material novo aí que a gente não conhece. Como ele tem colocado muita coisa que eu nunca vi, né, na internet, então vai ser bem legal a gente ter, vai ser um complemento para esse da Leslie Iwerks, que é basicamente texto, né? Tom Morris tem alguma coisa a ver com o Tom Morrow lá da People Mover? Eu acho que o People Mover deve ser por causa de Tomorrow, né? Não sei se ele é uma homenagem dupla, Tomorrow e Tom Morris. Mr. Morrow, Mr. Tom Morrow. Mas, Greg, me diz, você já deu seu ponto negativo e positivo, né? Não, o meu ponto negativo eu falei no começo, que é o ponto positivo que o Felipe tinha falado, da realidade aumentada. Não, mas aí, pensando em outro ponto negativo, que me incomoda um pouco, e até eu faço isso, é o tempo de espera nas filas com as pessoas vidradas no celular. Então, porque por mais que a fila possa ser, às vezes, entediante, chata e apertada, se a algum momento você vai, bota a mão no bolso, tira o celular e aí você desconecta do mundo que está em volta. Em muitos casos, o cenário da fila é legal, tem muito detalhe lá que você acaba perdendo porque o celular parece mais interessante naquele momento. Mas é compreensível, porque a fila demora muito em alguns casos, né? Então fica aquela coisa. Mas assim, 15 anos atrás a gente não usava o celular na fila, ficava na fila lá tranquilo mesmo. Então assim, a gente não precisa mesmo do celular na fila. E Greg, eu acho você que já viu aqueles grupos? Um pouco. Você já viu aqueles grupos de amigos fazendo aqueles joguinhos de celular Bota na testa? O telefone na testa. É. Nossa, tipo, eu tô velho, eu odeio jovem, assim. Finalmente! O jovem tem que acabar. High five virtual aí, meu amigo. A verdade surge. Não, e essa questão de estar conectado ao ambiente, eu até comentei da corrida. Normalmente eu uso fone de ouvido quando eu estou correndo, vou ouvir no Passaporte Orlando, outros podcasts, vou na corrida. Só que aí, quando eu fui correr na Disney, eu cheguei lá, tá musiquinha tocando em todo lado, e os telões mostrando cena de filme, o povo falando em volta, aquela fila de gente assistindo, o povo gritando. Eu tirei o fone, não fiquei 5 minutos. Antes da largada mesmo, eu já tirei e não usei. Foi assim, o maior período que eu passei correndo sem usar o fone, porque o ambiente era interessante. Né? Agora, quando eu estou correndo na rua aqui perto de casa, mesma coisa todo dia, eu coloco o fone e não preciso olhar em volta. Eu acho que o celular ele acaba tendo esse efeito, ele te tira do ambiente que tem muito a oferecer. Gente, o que me incomoda, acho que juntando o que muitos de vocês falaram aqui, é isso. Afinal de contas,
É mais do que o que eles querem é que a gente preste atenção no parque ou preste atenção no celular. Não é isso, acho que é além disso. Caramba, gente, como é que vai ser daqui em diante? Se cada vez mais as coisas se enfiam dentro do smartphone, sendo necessidade de marcar coisa, ou jogo, ou seja o que for, gente, a ideia é essa mesmo, sabe? A sensação que eu tenho é que, como está todo mundo vivendo ao mesmo tempo, inclusive a própria Disney, ninguém sabe a resposta direito. Eles estão interessados em muito dinheiro, cada vez mais. E aí, como é que vai ser isso? Falando do próprio da tarefa Imagineering, né, gente? Você trabalhar detalhes nas filas, nas atrações. Então, a ideia é que as pessoas não retornem aos parques para prestar atenção nesses detalhes, gente. Até por isso que se fala tanto em Imagineering, né? Fala uma coisa espontânea, mas a Disney também lucra em cima de Imagineering porque você querer voltar aos parques porque você não viu os detalhes, além de andar nas atrações. Como vai ficar isso no futuro? É para a gente prestar atenção metade no físico e metade no virtual? Sabe? Selby? Eu acho que tem coisas positivas, como, por exemplo, você ter a possibilidade de ter o agendamento lá, o mobile order, ter algum tipo de agendamento que facilite a sua experiência, né? No caso do Lightning Lane, embora a dinâmica como ela é feita hoje nos parques eu não goste, mas eu acho assim, na minha opinião, o sistema que eles estavam testando na Disneyland era melhor do Max Pass, que eu acho que era mais democrático. Não sei se funcionaria no Walt Disney World, porque lá tem uma série de outras complexidades lá que realmente eu entendo que é complicado. O que eu vejo como aspecto mais negativo de todo o uso do celular nos parques, que eu não sei como que eles vão resolver, é justamente quando isso afeta a espontaneidade da sua experiência de férias. Então, por exemplo, uma coisa que me incomoda muito, que eu já vi muita gente que foi reclamar, é, por exemplo, o fato de você ter que madrugar, acordar antes para poder agendar alguma coisa. Quer dizer, isso aí afeta a sua experiência de férias ali, porque você não está lá para acordar às 5 da manhã para ir trabalhar, você está ali para ter a sua diversão, né? Para ter o seu momento de lazer. Então, você vai acordar às 5, 6 da manhã, porque às 7, às 6 da manhã vai abrir não sei o que às 7. Não, porque vai abrir, porque a fila virtual a gente tem que estar lá em tal horário para poder entrar. Então, isso, como tinha na época do Galaxy Z, que eu achava uma loucura, né? Que o pessoal tinha que estar dentro do parque, em tal horário para agendar, e o pessoal ia embora, né? Então, o pessoal entrava no parque para agendar e depois saía para tomar café e para voltar mais tarde, né? Então, eu achava aquilo uma loucura, né? Isso afeta a experiência do passeio no parque. Eu acho, inclusive, que atrapalha outras coisas, né? A gente fala muito dessa coisa da demanda, da lotação no parque. Eu acho que há coisas no funcionamento do aplicativo, ou dos aplicativos, né? Porque às vezes acabam sendo plataformas diferentes, mas isso afeta a experiência das pessoas no parque de uma forma que talvez, de uma outra forma, teria sido resolvido de uma maneira muito mais simples. Eu sei que tem os Imagineers mais antigos, eles defendem que, por exemplo, na Califórnia, não precisaria ter Fast Pass pago. Assim, você poderia ter Fast Pass em algumas atrações pontuais, por exemplo, lá o Radiator Springs, lá na Cars Land, sei lá, algumas 2, 3 atrações e o resto stand-by. Porque lá você consegue. Eu fui na Disneyland quando tinha o Max Pass, mas eu consegui em praticamente todas as atrações no stand-by e com Fast Pass de papel em algumas atrações só. Então, lá funciona, né? Lá eu acho que tudo bem, tem algumas temporadas, né? Alguns períodos que talvez o negócio fique fora né? A lotação, né? Da alta temporada, Natal, né? Julho, né? Mas, assim, no geral, aquele velho sistema que a Disney tinha funciona muito bem. Até ele fala assim, por que Piratas do Caribe e Haunted Mansion precisa ter o Fast Pass? Né? Os Imagineers questionam muito isso. Né? Então, eles reclamam que a própria lógica do Fast Pass e do Genie Plus, que faz com que as pessoas sejam forçadas a planejar com muita antecedência as experiências, elas acabam lotando filas que não lotariam de uma forma natural se esse sistema não existisse, né? Então, é uma complicação. A multidão. Bárbara, levantou a mãozinha? Finalmente consegui. Eu tomei um chá de canseira aqui do Nenê,
Mas fiquei ouvindo mais ou menos, eu não sei se ninguém comentou, né, até sobre essa questão que o Selby falou agora, de tirar a espontaneidade, né, que uma coisa que eu andei vendo muito com alguns influenciadores que eu sigo, né, e pessoal que trabalha com guiamento lá em Orlando, que tem gente que está oferecendo um serviço de guiamento remoto, que é justamente para você não ter que ficar acordando 7 da manhã, meia-noite para comprar o Disney Plus. Então a pessoa faz isso para você. Você paga a pessoa e ela reserva para você todos os seus Disney Plus e a sua Lightning Lane. E eu conheço uma específica que ela só está fazendo isso agora. Ela fazia roteiro personalizado. Ela, inclusive, está largando o roteiro personalizado porque as pessoas estão tão... Gente, eu não quero ficar o tempo inteiro lá caçando horário e não sei o quê. E ela vai lá e fica fazendo isso o dia inteiro para os clientes dela. E ela vai lá e encavala, tipo, tudo direitinho, deixa os Lightning Lanes, os Genie Plus perfeitinhos, assim, como a gente fazia com Fast Pass de papel, né, que a gente arrasava, né, deixava tudo naquela ordem maravilhosa. E ela faz isso agora, e inclusive era uma pessoa que morava no Brasil, e com o dinheiro que ela está ganhando de guiamento remoto, conseguiu mudar para Orlando de vez. De tanto que o pessoal não quer mais ficar fazendo isso de ficar no celular o tempo inteiro, e nananã. E é isso, gente. Tira espontaneidade. O pessoal achou um novo nicho de mercado, hein? Esse mercado paralelo de parque Disney é muito doido, porque faz isso mesmo. A quantidade de gente que ganha dinheiro em volta da Disney, sem ser oficial Disney, é impressionante. E aí o pessoal vai achando essas brechas. A Disney vai criando tanta complexidade que eles dão a oportunidade das pessoas acharem um novo nicho de negócio. É muito doido isso. Exatamente. O que a sociedade vai virar? Então é isso, assim, é muito ruim essa parte da espontaneidade. E eu fui agora, faz tempo que eu não vou, né, para Orlando, mas eu fui agora em agosto, setembro, para Disneyland Paris. E lá não tem o Disney Plus, tem o Premier Access, né, que você paga por atração. E um pouco antes de eu ir, eles fizeram acho que era, não lembro o nome, mas é o que engloba como se fosse o Disney Plus, e o preço é 80 euros. Então ninguém compra. Porque é mais caro. O europeu é mais esperto, né? Franceses são bem menores, né, também. Não, são menores, mas assim, vou te falar, tava muito cheio. Eu, por exemplo, não consegui ir na Crush's Coaster, que era uma que eu queria muito ir, porque só tem lá, mas eu não consegui ir, porque eu tava com o meu filho pequeno, né, e tava só nós dois e meu marido, né, e aí a gente abdicou porque a fila do Single Rider era de 85 minutos. A fila normal era 125 minutos no mínimo. Então, assim, a gente até ficou, compramos, não compramos, mas a gente ficou, é aquela coisa, a gente sente sujo de comprar um negócio, então não vamos comprar, questão de honra. E acabamos não caindo nessa atração. Também. Sujo e pobre. Sujo e pobre, né? Porque eu é fogo. Mas enfim, né? Então, assim, e lá acaba funcionando, as pessoas não compram, acabam não comprando, até por desconhecimento também. Então, lá é fila raiz. Você vai lá e vamos que vamos. Fica lá só 1 hora, 1h30 na fila. Mas é isso, pelo menos flui, né? O negócio é muito pouca gente e você não fica com esse negócio de ficar preso com os horários ainda. Mas, por exemplo, você tá com criança pequena, é totalmente imprevisível. Você pode fazer um planejamento todo certinho e, seu filho foi no primeiro brinquedo do Ratatouille, morreu de medo, não consegue ir em mais nada e aí só quer ir no parquinho no dia. E aí você fica fazendo o quê, entendeu? Então é isso, sabe? Acho que só vejo ponto negativo, sinceramente. Mas, Babi, esse lance do preço da Disney, da Disneyland Paris ser mais caro, acaba sendo parecido com o que acontece em Orlando com o Express Pass da Universal. Ele é tão caro que poucas pessoas compram. E o fato de poucas pessoas comprarem não atrapalha o stand-by lane normal, o fluxo normal. Então, hoje o que acontece na Disney é que tem... Eles, antes, com o Fast Pass gratuito, muita gente usava, então a fila stand-by ficava estacionada. Hoje, com o Disney, o Lightning Lane pago, ele é um saco você pagar, mas ele ainda é um preço que ele não é abusivo. Eu acho que ele é abusivo. Qualquer coisa no preço do que a Disney cobra já é abusivo. Mas ele não é nem perto do que a Universal cobra no Express Pass. Então faz com que muita gente compre. O que a Disney compra, o que a Disney acaba ganhando muito dinheiro com isso, mas perdão, mas continua atrapalhando a fila do stand-by tanto quanto o Fast Pass antigo gratuito atrapalhava.
Então, quem continua não pagando, que nem o Jurna fez nesse modo raiz loucura dele, vai se ferrar, vai pegar filas absurdas. Vai. Eu mesmo, quando a gente foi na última vez, a gente foi 2 dias no Hollywood Studios. No primeiro, a gente falou, não vou comprar Lightning Lane. No segundo, eu comprei. No primeiro dia, foi insuportável. Imagina você pegar 1h30 de fila parada, fila estancada, por exemplo, no Smuggler's Run lá. Isso cansa muito mais, porque você ficar parado, esperando parado em pé e não andando, é muito mais cansativo. Homem de pouca fé. Não, eu arreguei. Falei assim, não, eu cedo, careca, safado, pega meu dinheiro, desgraçado. Aí eu paguei, porque é difícil, realmente. Mas o fato de ser muito caro afasta muita gente, então acaba atrapalhando menos a fila de stand-by. Eu volto a mencionar um vídeo muito bom, que eu já até falei no podcast um tempo atrás, num canal que chama lá no YouTube, que chama Defunctland, que o cara fez uma simulação numérica usando dados reais de parque, acho que era do Animal Kingdom, mostrando a diferença do tempo de fila com o Fast Pass, sem Fast Pass. É incrível o vídeo, é um vídeo do YouTube de 1h30, mas é sensacional, explicando a história das Fast Pass e tudo mais, e mostrando o quanto que ele é bom, que funciona, o que é ruim. É fantástico esse vídeo, eu recomendo para todo mundo ver. É 1h30 de pura diversão para quem curte esse assunto. Eu recomendo. Ah, legal. É só comentar o negócio que a Bárbara falou, que você vê como essa coisa de aplicativo e celular afeta a viagem, né? Porque eu conheço pelo menos 2 casos, isso na Universal, né? Pra você ver como e lá não tem isso, né? Mas você vê como criança tem essa coisa de comportamento que pode afetar totalmente o planejamento e a rota da viagem, né? No caso das 2 famílias, eles fizeram aquela rota tradicional de ir na Universal e lá direto na área do Harry Potter. O que aconteceu? Área mais sombria, criança fica com medo, chora, quer ir embora do parque. Eu já conheço 2 casos assim, né? E aí a família tem que sair de lá ou se dividir, né? Não dá para fazer o planejamento original. Teve que circular com a criança pelo parque para achar um lugar para ela se sentir tranquila, né? Olha, Meu nem Deus. a área do Dr. Seuss funcionou. Teve que ir lá ver o Hulk, lá ir pro lado do super-herói para ver porque a criança queria ir embora do parque, né? Você imagina quando você está com tudo programado, né? Então é uma complicação. Né? Já era. É mais barato ter outro filho. Deixa esse lá, é mais barato ter outro filho. Ô, Luiz. Não, falou assim, mas como assim você quer ir embora? Você está no Harry Potter, você quer ir embora? Não, vai ficar com... Eu ia comentar alguma coisa que o Selby falou, mas esqueci. Só que o meu comentário era que o que eu reparei que é muito chato é a hora que libera o Lightning Lane, é a hora da abertura do parque. E aí eu lembro que ficava todo mundo tentando comprar pro Rise of Resistance, aí ninguém andava, e aí a gente via o povo vibrando porque conseguiu. Tanto que na primeira vez a gente não conseguiu comprar, porque acaba em 30 segundos aquela porcaria. Aí a gente ficou lá 2 horas naquele sol, né? Porque aquela fila é muito chata. Só tem Nossa, é pedra. terrível aquela fila. Eu odiei. E, inclusive, assim, escutei o Passaporte Orlando, o último recente, sobre atração, e tenho que discordar que não me fez esquecer do episódio 9, tá? Sacanagem. A fila estraga um pouco a experiência. Mas aí no segundo dia a gente conseguiu comprar e a gente ficou se achando também. Porque Estávamos no VIP. passar direto aquela fila é muito bom. É muito bom. Mas isso de ouvir os grupos gritando lá é muito legal, porque você está lá tentando comprar, você vê primeiro com um grupinho de gente num canto grita, e o outro lado vai gritando também. Você, eu não conseguia. E aí, como você vê as pessoas gritando ao seu redor, quando você consegue, você pula também, grita também. Né? Você entra no clima, vai reação em cadeia. E isso acaba é mais em forte? minuto, Pode né? acontecer o contrário também, porque aquela fila do Hollywood não tem ordem. Aí sempre tem alguém que estava atrás de você, que furou, passou na frente. O ruim é quando a pessoa fura a fila e você vê que ela ainda vibrou e conseguiu comprar o Lightning Lane. Dá vontade de dar uma voadora na mulher. Sim. Felipe, o outro Felipe tinha levantado a mãozinha? Eu levantei rapidinho. Eu só ia comentar que o pior de tudo é que existe essa percepção de que o negócio não funciona, né? Esse modelo novo da Disney. Porque antigamente você tinha o Fast Pass e que parece que é provado que hoje em dia o sistema funciona melhor.
Mas a percepção é outra, porque eu lembro que quando era o Fastpass de papel, ninguém reclamava. Eu não lembro do pessoal reclamando do Fastpass de papel. E agora todo mundo reclama. Era mais Então, assim, democrático, né? teoricamente melhorou, na teoria, mas na prática, a percepção do pessoal é que a experiência é pior, né? Então, assim, não basta só se apegar à realidade, tem que se preocupar com a percepção, porque se não tem ninguém gostando, se está todo mundo reclamando, na verdade é que não funcionou, apesar de ficar mais rápido, né? Verdade. Mas Assim, eu só acho você que ver isso que aí antes não tinha briga na Disney. E Então- hoje está tendo briga na Disney. É Todo só dia. ver isso. Põe de 10 anos para cá, é uma realidade totalmente diferente, né? Tá tendo porrada na Disney, cara. Você é louco. É que o Fastpass de papel, ele era absurdamente democrático. Porque assim, você chegou na porta da atração, tem um bilhete que saindo, você pegou e beleza. Agora não, depende... Bom, na época do Fastpass gratuito ainda, dependia da sua insistência em apagar todo mundo ao seu redor, ou seja, você deixava de curtir a experiência e a imersão do parque para ficar lá no celular, né, atualizando. Puta, apareceu um Fastpass, pega! Era uma loucura, mas acontecia. Hoje acaba sendo um pouco parecido, mas assim, é isso e ainda pagando. Então, se você está fazendo isso e pagando, você fica mais frustrado quando não funciona. E aí sai a briga. É gigantesco, né? Exato, exatamente. Então, mas nesse vídeo que o Felipe indicou da história do Fastpass, se não me engano, acho que é nesse vídeo que eles contam que na época do Fastpass de papel, a oferta proporcionalmente ela era diferente do Fastpass Plus, que era o digital. Sim. Então, a fila de stand-by naquela época, ela andava mais rápido. Exatamente. Então, era uma experiência que era bom para quem ficava na fila normal e era bom para quem conseguia também o Fastpass. Quando migrou para o Fastpass Plus, eles começaram a dar mais prioridade para quem conseguia o Fastpass. Então, a vantagem ficou com quem pegava o Fastpass. E aí a fila travava. Só que chegou uma certa hora que a fila do Fastpass começou a ficar mais demorada do que o de stand-by. Eu tive a experiência de, por exemplo, pegar. Eu entrei numa fila de Fastpass da Montanha-Russa dos Sete Anões e ficar 1h15. Como é que você fica 1h15 numa fila de Fastpass? Né? E peguei. Então, naquela época já dava esse problema. Então, houve mesmo um problema de distribuição do Fastpass que bagunçou tudo. Eu acho que no caso do Fastpass digital, eles tinham que garantir também que pelo menos o pessoal que estava hospedado no hotel da Disney ia conseguir alguma coisa. Então, talvez isso tenha forçado um aumento de oferta desse tipo de Fastpass, porque senão as pessoas não iam se hospedar nos hotéis tendo isso como uma possível vantagem, né? Se fosse algo que elas teriam que se hospedar e ainda disputar uma vaga para os Fastpass. É claro que para as atrações mais concorridas o pessoal disputava mesmo, mas não era relativamente difícil de conseguir, assim, se você entrava 60 dias antes, você pegava os Flight of Passage, pegava o Slink Dog Dash, então não dava para garantir os Fastpass mais concorridos. E tinha uma gordura também nessa oferta, porque muitos hóspedes reservavam esse Fastpass e não usavam, né? Então, com o tempo, eles começaram a notar qual era a porcentagem desse público que não usava e começou a jogar. Não, vamos ofertar mais, porque a gente sabe que essa porcentagem não vai usar. Só que, com o passar do tempo, preencheu essa cota, né? Esse overbooking aí. Overbooking. Não, e até juntando tanto que o Bruno falou, quanto que o Luiz, desculpa, o Luiz e a esposa dele falou, não lembro o nome, mas você tá lá, você não é um hóspede Disney, você tá lá na fila, você vê os hóspedes Disney entrando meia hora mais cedo que você e todo mundo já podia comprar o Lightning Lane da Rise of the Resistance antes que você, né? Você tá lá, é o primeiro, aconteceu, true story, eu estava lá, era o primeiro da catraca esperando abrir o Hollywood Studios. Eu estava na frente, estava eu, a catraca na minha frente e o cast member ali para me liberar. E sei lá, com o celular, né? Atualizando. Meia hora antes de abrir o parque e entra hóspede Disney, você atualizando, e você só vendo a disponibilidade, né, dos Lightning Lane da Disney descendo mais rápido do que um marcador de combustível de um Opala, né? Aquilo lá, você vai, e aí você assim, cara, ainda tem, falta 1 minuto, e você cronometrando, e você lá ansioso para abrir o parque, falta 1 minuto, e você lá já, o celular já com 70% de bateria, de tanto que você fez, né, juntando com o Bruno falou. A hora que abre,
você já fica tão desesperado que você tropeçar, você sai correndo, andando, olhando pro celular, sem olhar para frente, tropeçando em criança, tropeçando em carrinho de velho, tropeçando em tudo, em stroller, não sei o quê. Aí, na hora que você entrou, acabou a porra do Lightning Lane. Cara, é tão frustrante isso, velho. Que satisfação. Nossa, é tão frustrante isso. E você tá fazendo tudo isso para pagar! Para pagar mais, para dar mais dinheiro ainda para eles. Então é complicado, cara, é complicado. Voltando ao nosso tema do celular, é isso. Você sai correndo, atualizando aquela porcaria, passando na catraca, batendo sua Magic Band, tropeçando em gente, não sei o quê. Você olhar para frente e acaba o Lightning Lane. Nisso você já gastou 70% de bateria. O celular te obriga a fazer uma faculdade de Exato. aplicativos Disney e mesmo assim não funciona, né? Mesmo E assim, entra no... aí não consegue. E entra no que você falou, Felipe. É a obrigatoriedade de usar. Se você não usar, você vai ter uma experiência pior. Você vai ter menos experiência, você vai ter... não vai ter experiência. Porque, sei lá, num caso mais crítico, o próprio... Usando como exemplo o Rise of the Resistance, que hoje tem sido um motivo pelo qual muita gente marca a viagem para lá por causa dessa atração, que ela é incrível. Ela é incrível. Sim. Mas aí é uma atração que quebra. E aí o cara se mata, só tem um dia no parque, ele quer comprar Lightning Lane, ele não pode pagar um hotel Disney, que é caro, ele vai no Ronaldo, ele não consegue comprar Lightning Lane, fica lá marcando toda hora por causa do celular, não consegue, entra, acabou a Lightning Lane e o brinquedo quebra às 10 horas da manhã e não abre o resto do dia. É tenso. E é obrigatoriedade. Se você não tem a escolha, se você não usar, você fica sem... muito engraçado, Felipe. Eu estava começando a pensar na minha viagem ano que vem, eu devo ir para a Destination D23. Não sei se alguém vai. Em teoria vai ser em novembro, talvez ano que vem adiantem, é até bem legal, porque seria em outubro, pegaria Halloween, é legal. Aí eu, muito zen, falei, cara, Bruno, não entra nessa pilha, eu não vou usar nada, até porque eu estava vendo o roteiro, falei, quero ir em restaurante aqui, em certos lugares ali, falei, pô, não vou me estressar. Só que aí, nada a ver, eu achando que eu consigo controlar o sistema capitalista. Não, eu consigo ficar acima disso. Aí eu lembrei que tem um pequeno detalhe, que meados do ano que vem abre Tron. Gente, e eu vou dar todos os meus órgãos para andar em Tron. Então, assim, como eu não vou comprar algum tipo de recurso desse para andar em Tron? Entendeu? Então, você tem dúvida que Tron vai ser uma Lightning individual? Pô, pelo amor de Deus, claro que eu vou dar tudo que puder para andar em Tron, entendeu? Então, assim, não adianta, gente, não adianta. Visão ingênua de como assim um fã quer ser um romântico? Não dá. Não dá, sei. Bons tempos. Pessoal, mais algum ponto positivo? Ponto negativo? Que alguém lembre aqui? Que eu acho que é um saco é você ter que guardar o celular para ir na atração. Não acontece na Disney, mas na Universal sim, você tem que ir lá no armário, guardar o teu celular. Isso aí é um cômodo. Mas a Universal é good vibes, cara. A Universal é good vibes, você fica feliz. Aí, ó, olha o sorriso que você tá aí, ó. Falei Universal, você abre um sorriso aí, olha aí. Cara, você falou Universal hoje, você fica feliz. Você não tem que ficar com celular, andando com a bateria atômica, andando com um esquema do Homem de Ferro no peito para ficar carregando seu celular. Cara, fala Universal, já fiquei feliz. Mas esse negócio de armário na Universal, cara, é chato, é chato. Colocar as coisas em armário. Mas eu troco o armário pelo toda essa chatice que a Disney está fazendo. Deixa o armário, eu vou no armário. Não, mas eu concordo. Esse negócio de guardar as coisas nos lockers é chatão demais. E a cada ano eles vão diminuindo o tamanho do locker, né? Você ter que pagar para usar o maior. Então... Daqui a pouco vai ser um envelope que cabe só o celular e mais nada. Eu moro no Canadá, que tem o Wonderland. Não sei se alguém já foi nesse parque. Eles têm uma solução legal para isso, que ao invés de ter armários, quando você entra na atração, você coloca as suas coisas ali, tem tipo uma gavetinha, e ela vai andando. E aí as suas coisas saem lá do outro lado quando você sai da montanha-russa, entendeu? Então, ele fica girando ali, na pior das hipóteses, você espera ele girar, dar mais uma volta e pega o negócio. Então, você não tem armário e fica isolado ali, ninguém pode mexer, né, cara? Isso é sensacional. Legal. Muito fácil de implementar. Cara, por que o mundo não é igual ao Canadá? Onde foi que a gente errou?
Pois é, boa pergunta. Aí, gente, a reunião está indo para o fim, mas eu queria, né, Selby, você deve ter visto também, Greg, Felipe, todo mundo aqui deve ter visto, né, que a árvore, a Treehouse, né, da Disneyland, tinham fechado ela. Nossa, todo mundo viajando. Qual vai ser o tema? E aí hoje vem a notícia de que vai ser da família dos Robinson suíços. Mas, aí eu estava conversando com o Greg e Felipe, porque nós vamos pé da vida. Porque até o texto foi isso, né? O texto release. Estamos homenageando o passado da Disneyland. Voltamos às raízes. Vamos reinstalar a árvore dos Robinson. Só que no meio dessa história, alguém notou que na arte conceitual, porque uma das hipóteses era ser o quê? Uma árvore temática, né? Ser o que seria da Sociedade dos Exploradores e Aventureiros, SEA, né? E o que tem pendurado numa das cabaninhas? Uma bandeira SEA, Sociedade dos Exploradores e Aventureiros. Então tá todo mundo agora, hoje ao longo do dia, começando a viajar. Nossa, tá legal. Ou seja, até coloquei até Greg, né? Pô, então quer dizer que a família Robinson, suíça, né, era então parte da sociedade, porque você começa a viajar, né? A parte divertida, né? Você sabe que quando eu vi a notícia, o pessoal começou a tirar sarro, lógico, né, da notícia, porque ficou muita história, vai ser do Encanto, né, o tema da animação, vai voltar a ser para ver a capivara lá. Ou então, não, porque a gente viu que eles demoliram que realmente aquele acesso ele estava realmente estranho, com o parque lotado, eles puseram bem no meio aquela árvore com a escada, né? Então agora voltou a ser como era na época do Walt Disney, você vai dar a volta ali na Adventureland, era horrível, travado ali. Travava tudo. Agora você vai entrar como era originalmente, tem um moinho d'água, você vai dar a volta e você sobe, né? Mas fala assim, olha, o Chapek que gosta tanto de explorar as IPs, né? Você é a primeira atração que eles tiraram a IP para ficar genérico, né? Uma coisa assim, estrambólica no mundo da Disney. Mas é legal isso que você falou, né? De ser uma referência, né? À sociedade, isso aí é bem interessante, né? É um retcon, igual eles fizeram com o Indiana Jones lá no... como é que é o nome do restaurante lá do Disney Springs? O Jock Lindsay's Hangar Bar. Então eles fizeram, usando aquilo lá, fizeram um retcon e transformaram o Indiana Jones em parte também da Sociedade dos Exploradores. Né? Aguardando esse retcon com os ingressos. Com o valor dos ingressos. Então, aliás, só uma coisa, eu fiquei até uns 5 minutos assim pensando, depois que o Bruno citou o Tron, né? Agora eu fiquei pensando qual vai ser o preço do Lightning Lane do Tron. A gente pode fazer um bolão aqui. Eu já caso $25 aqui. Eu acho que vai ser caro esse aí, viu? Vai ser caro. Ó, $25, hein? Pode marcar o dia. Pode printar. Vou falar igual na internet. Pode printar isso aí. Se quando lançou o Lightning Lane era $15 em Orlando o preço máximo, agora eles já subiram para 22 o preço máximo de Lightning Lane. Quando abrir a Tron em 2027, provavelmente vai ser $47. Então pode casar aí. Mas isso não, moço. Tem que ser meados do ano que vem, moço, para todo mundo poder ir no segundo semestre. Todo mundo ir tentar. Pessoal, mais alguma coisa? Mais algum comentário? Não, só uma anedota, né? Que a gente está brincando com essa história de preço. Não sei quem conhece aqui de São Paulo que existia o Play Center, né? O Parque Play Center, né? Grande. Tem uma história do Marcelo Gutglass, que ele fala quando ele trouxe a primeira montanha-russa aqui para São Paulo, né? Ele fala aquela história, né? Que era aquele, não sei se era o Superjet, aquele que tinham 4 pessoas no carrinho, né? Que falava que todo dia caía um Superjet na Marginal. Então, tinha essa lenda urbana, né? Mas isso era antes, ainda quando era no Ibirapuera, que ele montou a primeira vez. Falou que o valor equivalente para cada pessoa entrar na montanha-russa era $1, né? Aí ele falou que ele ficava olhando a montanha-russa funcionando e falou assim, cada vez que esse carrinho cai, entra $4 na conta. E a fila grande, né? A fila grande. Então, a Disney agora está ganhando assim, né? Aí, manda aí. Pessoal, ok? Olha só, então lembrando que mês que vem tem reunião de Natal. A gente vai pensar aqui muito provavelmente o quê, né? Nem discuti isso ainda com vocês, mas a gente podia trazer o tema Natal, né? Quem já passou Natal na Disney? Eu, por exemplo, já passei na Disney de Orlando e na Disney de Paris, Natal. Então, passei posso também. trazer. Aí a gente Orlando e na Califórnia.
O que foi? Desculpa. Alguém falou alguma coisa? A Babi falou. Não, eu só falei, eu também já passei. Disney de Orlando. Então, vamos trazer as experiências. Podia ser no tema Natal, então dezembro, nada óbvio. Certo? Legal. Olha, obrigado mesmo pela participação de todo mundo. Chamem mais gente para participar do grupo, certo? Em dezembro, então, a gente volta para a reunião sexta-feira, tá? Porque essa foi, excepcionalmente, quinta-feira, porque as nossas reuniões mesmo são às sextas. Certo? Beleza? Gente, obrigado. Bacana. Boa sexta-feira, bom final de semana e voltem. Mês que vem, voltem porque tem Natal. Tá? Valeu. Valeu, galera. Valeu. Valeu, Tchau, tchau. pessoal. Obrigado, tá? Tchau. Boa noite, pessoal.